Olá, vamos juntos para mais uma aula Paraná. Sou o professor Neckel, Wagner Neckel, de matemática, e nós vamos falar de função quadrática, função do segundo grau. Antes, não esqueça, nós estamos na TV aberta, no YouTube, no canal Aula Paraná, no aplicativo Aula Paraná, e não deixe de acessar a sala do Google, o Classroom. Entra lá, faça todas as atividades que estão disponíveis. Perdeu algum assunto, ficou em dúvida em algo? Volta para a aula gravada, a aula que já está disponível no YouTube, assiste novamente, tem o link dessa aula lá no Classroom. É importante revisar sempre o conteúdo, sempre que necessário. Vamos lá? Função quadrática. Nós já falamos de lei de formação, a gente vai revisar esse conceito de lei de formação. Nós vamos falar de valor numérico, raiz de função, solução das raízes por soma e produto. Mas especificamente o estudo gráfico nessa aula e a aplicação desses exercícios. Na tela você vai enxergar uma imagem, a gente tem vários assuntos que já foram abordados de função do segundo grau. Desde a lei de formação, função polinomial, gráfico, a fórmula de Bhaskara, o vértice, as raízes, o estudo e análise do discriminante delta. Tudo isso para a gente conseguir organizar os itens e chegar num resultado final, resolver um exercício, enfim, ter tudo em mente para ler o exercício, interpretar e saber como resolver, ou seja, saber o caminho para chegar lá na resposta. Toda função quadrática ela representa uma parábola no plano cartesiano, né? O gráfico dela é uma parábola, e a gente observa sempre todos os itens necessários igualando essa função a zero. Quando eu igualo a função quadrática a zero, eu identifico várias situações, vários itens importantes. Ax² mais bx mais c igual a zero, eu posso resolver pela fórmula de Bhaskara, calculando o valor de delta, depois o valor de x, né, da variável indicada, eu encontro x1 e x2, que são as nossas duas raízes que encontram numa função quadrática. Se eu observar o coeficiente a do termo x², o número que acompanha o x², se ele for positivo, a concavidade dessa parábola é voltada para cima. Se esse coeficiente for negativo, menor que zero, a concavidade é voltada para baixo. Nós já vimos isso em outras aulas. A gente pode olhar também para o termo independente. O valor c que a gente encontra quando iguala a função a zero, a gente chama de termo independente. Esse valor c, ele é a intersecção da parábola com o eixo y. E tem a sua forma fatorada da função quadrática, né? É o a que multiplica a diferença de x menos um x', que é a primeira raiz, que multiplica a diferença de x com x², que é a segunda raiz. Nós também já fizemos exercícios da forma fatorada, hein? Valor máximo ou valor de mínimo da função. Isso nós conhecemos como vértice. O vértice é um ponto cartesiano de duas coordenadas. A coordenada x do vértice, que é da variável independente, e a coordenada y do vértice, que é a variável dependente. Eu posso calcular o x do vértice por menos b sobre 2a, veja que faz referência aos coeficientes da função, ou eu posso resolver encontrar essa coordenada x do vértice fazendo o ponto médio entre as duas raízes da função. X' mais x² divide por 2, eu tenho o meu x do vértice. Inclusive, nós já falamos que esse x do vértice é essa linha de simetria para a gente desenhar essa parábola no plano cartesiano. E, não menos importante, o nosso y do vértice, menos delta sobre 4a. Então, calcula o valor de delta, você tem o valor de a, que é o coeficiente a da função, você encontra a coordenada y do ponto de vértice. Bem, vamos praticar? Com tudo isso em mente, lembrando que eu tenho raiz de função, que eu tenho análise dos coeficientes, que eu tenho o valor discriminante delta para calcular, que eu tenho o meu ponto de vértice, que me dá o ponto de máximo ou mínimo da função. Lembrando de tudo isso, nós vamos ler o exercício
e entender o caminho para a solução. Quais as coordenadas do vértice da função fp 2p ao quadrado menos 4p mais 2? Primeira coisa que a gente olha na função, igualando essa função a zero, a gente tem uma equação do segundo grau completa. Ou seja, tem todos os termos, o termo do p quadrado, o termo em p e o termo independente. Aqui a gente observa os três coeficientes, como nós já vimos em outras aulas. O nosso coeficiente A, que acompanha o p quadrado, no caso é o 2. O coeficiente B, que acompanha o termo em p, né, o valor que acompanha p, ou seja, menos 4. E o termo independente, que é o 2. Professor, como é que fica então o cálculo dessas coordenadas do vértice? Dá uma olhadinha. Aqui. A, B e C. 2, menos 4 e 2. Então, substituindo o B por menos 4, substituindo o A por 2 e substituindo o C por 2 também, a gente vai calcular o valor do discriminante delta primeiro. B ao quadrado. Menos 4 ao quadrado são 16. 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16. 16 menos 16, 0. O discriminante deu 0. Existe uma interpretação que a gente faz em relação ao valor do discriminante. Quando o discriminante dá 0, a gente já identifica que vamos encontrar duas raízes reais e iguais. Isso mesmo, a gente já sabe que o x1 e x2, que é o nosso P1 e P2, né? O x' e duas linhas, que é o nosso, seria o nosso P' e P duas linhas, são as raízes reais e iguais. Não é o objetivo desse exercício, mas vale a pena a gente lembrar. Aqui a gente precisa encontrar as coordenadas do vértice, por isso que nós calculamos o discriminante delta antes, porque ele é usado para achar o y do vértice. Bem, x do vértice e y do vértice. O x do vértice está aqui representando o nosso valor de P de vértice, ok? Menos B sobre A. O valor de B é o menos 4, o valor de A é o 2, menos 4, menos 4 dividido por 2, dá o valor 2 positivo. Então, a coordenada de x, que é a nossa coordenada P, indicada na variável independente, é 2. O valor de y do vértice, menos delta sobre 4a. O valor de delta encontrado, 0. 0 dividido por 4a vai dar 0. Né? Ah, mas professor, 4a é 4 vezes 2 é 8. Mas 0 dividido por qualquer outro número é 0. Portanto, as coordenadas na tela, as coordenadas do vértice são 2 para x, no caso, para nós, 2 para p, e 0 para y, que é a nossa função de P. Tranquilo? Vamos lá. Agora é com você. De tudo que nós falamos já nesta aula e aulas anteriores, você pode fazer o esboço completo do gráfico dessa função. f de x igual menos x quadrado, menos 2x, mais 3. Identifique os coeficientes e faça todos os itens necessários para a construção gráfica. Uns minutinhos na tela e a gente volta com a solução.
E aí, conseguiu? Olhou, observou bem a função, os seus coeficientes, calculou as raízes da função, observou o valor de A, o valor de C, que são pontos que nos ajudam a interpretar o comportamento gráfico da função. Bem, eu vou fazer com você, nós vamos usar o quadro. Menos x quadrado menos 2x mais 3. No quadro, para você comparar o que você fez aí no seu caderno. F de x menos x ao quadrado menos 2x mais 3. Primeiro passo, como a gente já fez em outras aulas, identificar os nossos coeficientes. A é o valor que acompanha o termo x quadrado, então A para nós aqui é o menos 1. B é o termo que acompanha o x, então para nós B vale menos 2. O valor de C é o valor do termo independente, então para nós é o 3. Identificados o valor de A, B e C, vamos anotar aqui para não perder nada. Anota todos os dados que você precisa para calcular todos os itens necessários para a construção gráfica. A vale menos 1, B vale menos 2 e o C vale mais 3. O segundo passo que a gente faz é analisar os coeficientes, né? O valor de A é menor que zero. O coeficiente A sendo menor que zero, a gente tem já a previsão do comportamento da concavidade da nossa parábola. Então, concavidade voltada para baixo. Concavidade para baixo. Isso. A gente sabe o comportamento dela, concavidade voltada para baixo. Terceiro item a se analisar é o valor C. Nosso valor de C é o mais 3. A gente sabe que quando o termo dependente é o 3, é o ponto de intersecção com o eixo Y. Então, eu já identifico aqui a intersecção com o eixo Y num ponto P, onde x é 0 e o Y é o 3. Direto no eixo Y, a gente marca o 3. Quarto item para a gente observar na função são as raízes. Raízes da função, nós vamos buscar o x' e o x duas linhas. Lembra que a gente está resolvendo aqui um gráfico completo. Então, tem que observar todos esses itens. Para encontrar as raízes da função, a gente iguala a função a zero. Então, eu tenho menos 1x ao quadrado menos 2x mais 3 igual a zero. Eu tenho já identificado o valor A, B e C, e eles são referência para calcular o valor de delta e as raízes x1 e x2. A gente sabe que delta tem a expressão b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Substituindo, o professor já falou várias vezes, né? Tudo que você for substituir, faça isso entre parênteses, para não errar. Então, o valor de B, menos 2, o valor de A, menos 1, e o valor de C é 3. Então, B, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é menos 1, vezes o valor de C, que é o 3. Você resolve aqui, dica do professor Neckel, resolve a potência, resolve a multiplicação e encontra o valor de delta na sequência. Delta igual, menos 2 ao quadrado são 4. 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. Menos com menos mais com mais é mais, então mais 12. O quadro mais 12 são 16. 16. O valor de delta é 16. Discriminante delta sendo 16, a gente já sabe que nós vamos encontrar duas raízes reais e distintas. Dois valores diferentes para nossas raízes de função. Como que a gente faz, então, para encontrar as raízes? A segunda parte da fórmula de Bhaskara, né? X isolado, x igual menos b
mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Então, x igual. Substituindo, eu tenho menos b raiz do delta e 2 vezes a. Para ser prático no exercício, menos o valor de b é menos 2, então eu fico com o valor 2 positivo. Mais ou menos a raiz do valor de delta. Delta é 16, raiz de 16 são 4. E no denominador, 2 vezes a. O valor de a é menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Aqui eu tiro duas soluções, uma com a soma e outra com a subtração. Um com o sinal positivo da raiz, outro resultado com o sinal negativo da raiz. Aqui eu consigo finalizar o meu x' com a soma. 2 mais 4 são 6. 6 dividido por menos 2, menos 3. O meu x duas linhas também, resposta aqui. 2 menos 4 são menos 2. Menos 2 dividido por menos 2 é 1 positivo. Encontrei as raízes da minha função. Fala, professor, está quase completo isso, sim ou não? Sim, quase completo. A gente já tem a concavidade, que é voltada para baixo. A gente tem o termo dependente, que é o 3. Sabe que a parábola passa no 3 em y. Já calculamos as raízes, que são os dois pontos de intersecção com o eixo y, com o eixo x, em menos 3 e 1. Está faltando um momento aqui, que é o ponto de máximo da função. Já que a concavidade é voltada para baixo, aqui eu consigo encontrar o ponto de máximo da função, que é o nosso vértice. Esse mesmo. Nosso vértice tem dois cálculos. X do vértice, menos b sobre 2a. E aí, resolvendo aqui já, menos b sobre 2a, menos b vale menos 2, professor. Então, menos 2 com o menos aqui da frente fica 2 positivo. Então, posso escrever 2 positivo. 2 vezes a, o valor de a é o menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Então, aqui eu tenho menos 1, não é de ponto no eixo, não. É de coordenada no eixo x. Além da coordenada x do vértice, a gente tem também a coordenada y do vértice. E o y do vértice é calculado por menos delta sobre 4a. Y do vértice, valor de delta calculado foi 16. Então, menos 16 sobre 4a. O valor de a é menos 1. Então, fica 4 vezes menos 1, menos 4. E por isso, o nosso y do vértice é o valor de 4. Lembre, os dois valores, menos 1 e 4, são coordenadas que levam para um único ponto. Vamos observar essa solução gráfica na tela? Olha só, se possível, foca aqui bem nesse centro dessa imagem, por gentileza. Parábola com cavidade voltada para baixo, intercepta o eixo y, que é o eixo das ordenadas, né? Eixo vertical, em 3. Intercepta o eixo das abscissas, que é o nosso eixo horizontal, o eixo x, em menos 3 e 1. E tem um ponto de máximo aqui nas coordenadas menos 1 para x e 4 para y. Esse é o resultado do esboço completo dessa função menos x² menos 2x mais 3. Está na tela para você observar um pouquinho. O professor usou aqui o GeoGebra. Então, é fácil de você pesquisar. São vários simuladores, né, para descrever o gráfico da função, de várias funções. E a gente aqui pode usar o GeoGebra para consultar. Escreveu a função no GeoGebra, ele já te dá esse comportamento gráfico. Então, vale a pena, às vezes, você consultar isso às vezes, na internet,
tem o smartphone, vai lá, pesquisa, tem aplicativos de matemática que você pode utilizar, de funções bem interessantes. Esse foi o exercício e mais uns minutinhos para você resolver o próximo, hein? Olha só, sabendo que as equações de um sistema são x vezes y igual a 50 e x mais y igual a 15, os possíveis valores para x e y são alternativas. Na tela, alguns minutinhos e eu volto com a solução. Imaginou um pouquinho? Poxa, mas que valor para x e para y que somados dão 15 e multiplicados dão 50? Vamos para o quadro, vou dar uma dica para você continuar resolvendo. Olha só, a soma precisa ser 15 e o produto precisa ser 50. Nós já falamos de soma e produto nas nossas aulas. Que valores que a soma dão 15 e o produto dão 50? Talvez você tenha pensado em resolver isolando o x, substituindo o x na segunda equação como sisteminha de equações, também é possível. Vai cair numa equação de segundo grau e você vai resolver por Bhaskara. Mas, fica a dica, mais um minutinho para você resolver. Tenta por soma e produto, vai dar certo.
Pensou? Qual é a soma? Dois números somados dão 15, multiplicados dão 50. Tem várias opções, né? Bem, se a gente pensar no x é 3 e no y 12, 3 mais 12 são 15. Mas 3 vezes 12, não dá 50. Olha só, se você chamar o x de 5 e chamar o y aqui de 10, 5 mais 10 são 15. E 5 vezes 10, 50. Isso aí, acertou. Com certeza, eu tenho certeza que você acertou. 5 mais 10, 15. 5 vezes 10, 50. Vamos resolver o exercício agora? Vamos só identificar qual é a resposta correta na tela? Das alternativas, resposta correta, letra E. Os valores para x e y são 5 e 10 ou 10 e 5. Os dois conjuntos de solução, né? Que se você resolve por sistema de equações, isola x em uma das equações, né? Substitui ele na outra equação, você resolve por básico que vai cair numa equação do segundo grau, você encontra dois valores para x, x' e x duas linhas. Aí você vem aqui e substitui o x por 5, o y dá 10. Substitui o x por 10, o y dá 5. Por isso, os dois conjuntos de solução. Ok, próximo exercício, mais um desafio para você. Eu vou fazer a leitura e você vai ter uns minutinhos para pensar na solução. Um canhão atira um projétil, como a figura indicada, descrevendo uma função s igual menos 9t ao quadrado mais 120t, sendo s em metros e t em segundos. Calcule o ponto máximo de altura atingida pelo projétil. Uns minutinhos para você pensar e a gente volta com algumas dicas de solução.
E aí, qual a altura máxima, né? Qual esse valor máximo de altura atingido pelo projétil? Vou dar umas dicas, vamos olhar a função, de passar a dica aqui desse valor máximo de altura, que é o nosso S do vértice. Isso, é S, representa como se fosse da função y igual, f de x igual, o y é o nosso valor de vértice, né? É uma das coordenadas. Aqui para nós vai ser o S. Seria o t do vértice, para imaginar no eixo horizontal, o t de variação, e o S de variação é o nosso valor de altura. Então, o y do vértice é a resposta para esse exercício. No caso, o S do vértice indicado aqui na função. Então, você precisa calcular o valor discriminante delta para achar S do vértice e aplicar a equação menos delta sobre 4A. Daqui uns minutinhos eu volto com a solução. Vamos resolver? Se a função dada é S igual a menos 9t ao quadrado mais 120t, e eu preciso calcular o S do vértice menos delta sobre 4 vezes A, eu preciso calcular o valor do delta antes de encontrar a solução S do vértice, que vai dar essa altura máxima do projétil. Delta B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Professor, mas quem são os coeficientes A, B e C? Quando você pega essa função igual a zero, nós temos o valor do coeficiente A, que é o menos 9, do coeficiente B, que é o 120,
E do termo independente, o nosso coeficiente C não tem, então a gente entende que ele é zero, C igual a zero. O bom do valor C ser igual a zero é que eu resolvo só B quadrado, porque o menos 4 vezes A vezes C, como o C é zero, vai eliminar todo o produto, 4 vezes A vezes C. Então eu resolvo aqui só o 120 ao quadrado. 120 ao quadrado. 120 ao quadrado, olha que legal, 12 vezes 12, 144. 10 vezes 10, 100. Já pensou em fazer conta desse jeito? 120 vezes 120, 14.400. Você pode decompor em dois fatores e elevar os dois fatores ao quadrado. Muito bem, delta 14.400. Vamos para o cálculo da altura máxima. S do vértice menos 14.400 dividido por 4 vezes o valor de A, que é menos 9. Valor máximo de altura do projétil, menos 14.400 dividido por menos 36. Olha só, 14.400 dividido por 36 são 400. O projétil atingiu 400 metros. Na tela, resposta, 400 metros. E essa foi a nossa aula. Hoje nós vimos, nessa aula, como calcular as coordenadas do vértice da parábola e como esboçar esse gráfico utilizando as coordenadas e vários itens, né, que a gente observa na nossa função quando igual a zero. Gente, fiquem bem, resolvam todos os exercícios na sala do Google, no Classroom, e não deixe de assistir às próximas aulas. Estamos juntos.